aparece nada aqui pra mim. Tá, eu vou falar aqui, ó. Teste 1, 2, testando o som. Deu. 1, 2. Alô? Som tá bom aí, Paula? Já fala pra nós. Show. 5 pessoas. Fica olhando pro celular. Pessoal, quem tá entrando aí, comenta aí se os microfones tá legal. A gente já tá dando Dá um- início aí, pessoal. Dá um atraso, né? Dá. Eu baixo o volume. Jeito. Jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nesta noite para mais um episódio do Incendicast. E nesta noite estamos recebendo Esther Ferri, mais uma empresária aqui de Tramandaí, também conhecida como a minha mãe. Então, enquanto nós não começamos aqui o nosso bate-papo aqui, vá compartilhando, manda para todo mundo aí para a gente ter o maior alcance e a gente conseguir trocar uma ideia legal aí, o máximo de pessoas assistir. Então, enquanto você vai compartilhando aí, vai comentando, tira um print, nos marque no Instagram, para nossa página poder ter um alcance melhor e mais pessoas conseguir ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Então não esqueça, curta, compartilhe e siga a nossa página. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer pelo YouTube devido à estabilidade na internet, porque o YouTube ele exige um pouco mais de internet e como ela está muito estável hoje, ela fica caindo muito. Então a gente optou pelo Instagram aí para não perder a oportunidade de hoje. E ele é um sistema um pouco mais leve aí, tá bom? Então curta, compartilha aí pra gente ter o maior alcance possível. Junta a família e vamos assistir, tá bom? Vá comentando aí, mande a sua pergunta se você tem alguma dúvida. Tá bom? Pra gente ter um alcance. Fabiano, Grace, Walter, Renata, Cauã, irmã Heloísa. Isso aí, pessoal, vamos assistindo aí. Tenho certeza que a gente vai ter um alcance legal e vai trocar uma ideia e vai ser todo mundo edificado nessa noite. Esperar mais fechar o 5. Mais fácil começar. Não interrompe, tá? Manda pra todo mundo aí, pessoal, no grupo da igreja, no Instagram, pros seus amigos aí, tá bom? Às vezes a gente assim, admira tanto pessoal, né, que é de longe que a gente não conhece. Então, tanta gente conhece a gente aí e pode estar nos abençoando aí, né, pra gente ter um conteúdo legal. Bom, hoje eu prometo que eu não vou falar muito. Duvido. Hoje pode falar bastante. A Gabi. Mas já tem. Quando a gente bater 10 pessoas ali, a gente vai começar. Também duvido. Ó, o Valtinho entrou. Valtinho, troquei os microfones. Vamos ver se dá certo hoje. Já deu. Misericórdia, só os duvido aqui. 11 pessoas, chegamos no limite. Então vamos lá, Bora, boa bora, começou. noite a No 3, no 2, no todos. Vamos lá então, como eu falei antes, nós estamos recebendo nossos estúdios Incendicast, diretamente da galáxia, né? Diretamente da Terra, do sistema Via Láctea. Estamos aqui recebendo a Esther Ferri, da loja da Esther, né? Contando um pouco da sua história, como ela começou seu trabalho para chegar melhor, para chegar a Nosso ter, assessor tá trazendo as águas aqui. como chegou para onde a loja está concretizada, onde está direitinho, né? Então a gente queria começar conversando com eles, o Kinel também está aqui junto, seu esposo. Então, né?
deixar a tua palavra aí, Daniel, começando aí, tá bom? Que graça e a paz e comunhão. Graça e paz. Gente, hoje nós vamos estar aí com esses convidados especiais. Minhas madrinhas e padrinhas. Aí. Hoje nós vamos estar conhecendo um pouco sobre a história deles aqui, né? Daniel não sabe falar. Eu tô nervoso hoje, Ai, meu Deus. né? Estou aqui meio preocupado aqui com a presença da Esther aqui, me sinto, né, constrangido. Não, mas vai ser legal hoje, tá, pessoal? Esse Daniel é piadista. Tá. Vamos lá, o Misael vai começar as perguntas aí. Se você tiver alguma pergunta, também manda pra gente. Qualquer problema que der aí no som, já avisa a gente de início já Ajuda, também. Temos o Matheus aqui também que tá ajudando a gente. Tá. Tá. Gente, então como a gente falou, a gente tá recebendo a Esther e o Aquinel aqui nessa noite. Então, antes de a gente entrar nas perguntas e começar como foi, queria que vocês se apresentassem, dessem suas palavras iniciais aí vocês escolhem quem quer começar aí. Vai. É um ou outro. Pode começar. 1, 2, 3. Vai, mãe, Vai. começa então. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, né? Agradeço o convite do Misael e do Daniel. E é isso aí. Pode falar. Vai, Aquinel, dá tua palavra inicial. Fala bem pertinho do microfone. Então vamos começar. Começar as perguntas. Não, vou te apresentar aqui é o Aquinel, pra quem não conhece, o marido da Esther. Os dois são empresários aqui em Tramandaí, na cidade que a gente mora, né? E aí ela tem a loja da Esther. Há quantos anos tem a loja já? Há mais ou menos uns 6 anos. Acredito. 6 anos. Como físico, né? Não como vendedor, que nem era no começo. Sim. Então, pra gente começar essa nossa conversa aqui, eu queria perguntar, até pra vocês dois, começar a contar a história. Como começou a loja, como virou vendedora, de passar de uma profissão que sempre foi sonhada, né? Estudou para isso e virar comerciante, né? Virar empresária aí. Como, Puder contar, como resumir. começou a vida profissional, no caso? Empresarial no sentido de vendas da loja da Esther, né? Eu acredito que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E muitas vezes a gente não entende, né, algumas coisas que acontecem na vida, né? E eu tenho a formação eu tenho pedagogia e o meu sonho era poder dar aula, né, trabalhar. E aí, no tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu tinha o trabalho, tinha, né, uns contratos ali pela prefeitura. E na medida que eu me formei, aí veio a luta toda, né? Eu passei 4 anos, né? Isso que foi. Depois de formada, tentando contratos, CC, e fiz também concursos, né? Vários concursos, e nada dava certo, né? Tinha alguma coisa assim que trancava, sabe? Então, aí, muitas vezes eu me entristecia muito, né? Com tudo isso, porque... Imagina um sonho, né? Agora estou com o diploma na mão e não poder trabalhar naquilo que eu sempre sonhei, né? Mas como os sonhos de Deus sempre são maiores do que os nossos, a gente hoje entende, né? Mas na época foi bem difícil, bem complicado, sim, porque, né? O trabalho que eu tive, né? De fazer a faculdade, de fazer estágio, aquela coisa toda, e depois chegar e não conseguir trabalhar com aquilo que eu queria mesmo, né? Mas, e aí, né, para começar onde iniciou a loja, né, foi de um problema que veio de toda essa situação, né, num momento bem difícil da minha vida, além desse problema de eu não estar trabalhando, só o Aquinel trabalhava na época, né, então, a gente passou por situações bem difíceis, né, o Misael partilhou muito disso, né, o meu filho Miqueias também já estava em Foz do Iguaçu. Eu sou mãe de 4. 4 bênçãos. Né? O Misael, o Miqueias é o mais velho, o Misael, o Mateus e a Alice. Depois Deus me presenteou com uma linda menina, né? Que foi um presente de Deus, assim. Foi bem, né? E voltando ao assunto, né? Da loja. Não, fala. E Deus me presenteou com essas bênçãos, né? Que hoje são flechas, né? Como diz a palavra de Deus, são flechas na mão do valente, né? Então, Deus tem o seu trabalhar, né?
A gente não entende, mas ele sabe de todas as coisas, né? Ele vê o nosso futuro, né? E ele entende. Até a gente, quando eu conheci o meu esposo, que vai fazer 23 anos que a gente é casado, nós somos casados. Então foi tudo trabalhar de Deus na minha vida. Tudo teve a mão de Deus. Assim, nítida, né? É uma história que, depois se a gente tiver tempo, a gente pode contar um pouquinho como a gente se conheceu, porque foi tudo plano de Deus, realmente. E aí, Misael, pode falar, tá? Não, pode. Não vou atrapalhar hoje ninguém. Ai. E aí, o meu esposo estava trabalhando fora, né, em Rio Grande, né? Rio Grande. Quer falar um pouquinho sobre isso? E aí ele, uma luta tremenda em casa, assim, de falta de alimento, uma dificuldade bem. Eu sempre falo que eu nunca passei fome, mas já dormi com fome, né? Foi bem complicado essa época. É, só Deus sabe, né, o que a gente passou. E às vezes muitas pessoas pensam assim, né, Daniel? Tem a loja, pra ela é fácil. Mas não sabe o que a gente já passou, né? Sim. Então tem tudo uma história, tem um trabalho ali que a gente passa, né? Não é assim, uma bênção chega assim do nada. Eu tenho que passar por aquilo, né? Tem que continuar firme do Senhor, né? E esses momentos todos que eu tive, que eu já fui uma mulher separada, então todo esse momento que eu tive de dificuldade na minha vida, eu sempre confiei no Senhor, eu nunca deixei Ele. Eu acho que é esse o segredo, né, Michel? A gente passar por todas as dificuldades da vida e nunca deixar o Senhor. Nunca deixar de ter uma comunhão com Ele. Porque na realidade é Ele que está sempre com a gente, né? Em todos os momentos. Então, é importante a gente, né, nunca deixar o Senhor, nunca abandonar os caminhos do Senhor. Por mais dificuldade que a gente passe na vida, a gente tem Ele, né? Ele que é que nos fortalece, como diz a palavra dele, né? Ele que nos fortalece. E aí, passando por esse momento difícil que a gente teve, ele teve que sair para trabalhar fora. E aí lá ele sofreu um acidente, né? Ele acabou caindo no telhado, foi feita uma cirurgia, botou pino na perna e tudo mais. E naquele momento caiu o chão, né? Tava pior, tava ruim, difícil. ficou pior, né? Aquela coisa Deu que a pra gente fala. piorar um pouquinho. Piorou mais, eu disse, meu Deus, agora acabou pra nós, né? 2 filhos pequenos, né? O Matheus acho que tinha uns 6 anos, a Liz 2. Então a gente caiu o chão, né? Naquele momento, assim, Então, a gente busca força em Deus, né? Só em Deus. Depois a gente olha para tudo que passou e, não acredito que eu passei por tudo isso. Só Deus. Sim. Até esse momento, vocês ainda dependiam tudo do Aquinel. Aquinel ainda no caso. Aí depois do acidente que tu entrou no ramo daí. Aí eu comecei a vender para uma senhora. E ela sempre me botava medo, né? Não pega direto, porque é muito complicado. Vende para mim Natura, vende para mim Avon, porque é muito difícil. Eu sempre com aquele medo, né? Eu não vou porque eu tenho medo dos boletos, tenho Eu medo. sempre vendia, né? Mas não na proporção de ser loja, né? Não. Vendia Eu botava as coisas de na revista, né? É. Ele que batia a revista, era assim que começou a loja realmente, sim, né? ganhava aquela porcentagem mínima, 15%, 10%. Pagava um pouco, Mas né? seguia, né? Continuava. Não existia uma Ela loja dava pra te física. revender, no caso. Ganhava comissão, ganhava né? menos, ela ganhava mais. Dividia Dividia o comissão lucro com ela. com ela. Com o lucro com ela. E ela sempre, engraçado que ela sempre botava medo no meu coração, sabe? E eu, muito medrosa também, ficava, eu não vou ser capaz de pagar um boleto em dia, porque minha situação não ajudava, né? Sim. Não via luz, né? Não via a luz no final do túnel, né? Aí o Aquinel uma vez, pega dela direto, mas Não, pega direto. pega direto, né? Dá um jeito e vamos pra frente, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vamos arriscar, né? Porque a gente tem que arriscar, né? Mas pode acontecer, né? O não a gente já tem, né? A gente quer o sim agora. O tempo começou a fazer cliente, né? Sim, eu tinha sempre uns clientes, Fixo, né? né? E aí entrei nessa de vender direto aí. E aí ele já estava acidentado, né? Já tinha sofrido um acidente. Trabalhar. Não podia trabalhar. 3 meses sentado no sofá. E aí eu comecei a botar umas caixas de sabonete numa sacola rosa que eu tenho. Me lembro dela assim. Me lembro com alegria, né? Não com tristeza, porque
né? A gente tá de pé hoje por causa disso, né? Da persistência. E aí eu saí para vender sabonete. Saí em porta nas escolas. E quando conseguia pagar um boleto ou uma conta de água, de luz, ou comprar algumas compras. Nossa, a minha vontade, o meu coração, eu tinha vontade de dobrar meu joelho na frente da lotérica quando conseguia pagar um boleto ou uma luz, sabe? Porque a minha satisfação era tão grande, o meu coração é tão grato a Deus, que eu disse, meu Deus, eu posso. E aí sustentei a família, né, por uns 3 meses, 4 meses. E Só aí, com trabalho de venda mesmo. só com trabalho de venda. Eu fiquei encostado, mas fui receber uns 3 meses depois e ela conseguiu manter a casa até aquele tempo. Sim, e não faltou nada, gente, não faltou nada. Sabe? Só Deus mesmo. Só Deus. Pagava as contas, né? E sempre naquela luta, né, de querer conquistar mais também, né? Porque eu sei que Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais, né? E hoje, né, como eu disse para vocês, Deus realizou sonhos, né, projetos. E eu acredito que vai realizar ainda muitos outros nas nossas vidas, né? Eu sei que e tudo é Deus, gente. Tudo é Deus. Né? Se tu colocar ele em primeiro lugar na tua vida, as coisas vão acontecendo e tu não... como assim? Eu sempre, pelo menos das minhas experiências, eu sempre aprendi que quando a gente não explica, é Deus. Quando a gente falta a palavra pra gente explicar, como é que, sabe? Quando a gente tá buscando no Senhor alguma coisa e buscando nele e vendo a provisão dele na nossa vida, o favor dele, e quando a gente não consegue explicar muito, é porque realmente é a obra do Senhor mesmo, né? É que milagre nem sempre se explica, né? Se vê, né? Então, e aí foi indo, né? A gente abriu uma pecinha, criamos um Tá, lugar chegando ali nessa parte ali, como é que foi? Foi no dia, tipo, eu acordei, hoje eu preciso criar alguma coisa diferente. Até então Tipo assim, não tinha estoque, até- no caso. Não, até nada, aqui- nada. Até aqui, ser revendedora, né, no começo, e começar nessa outra parte não era mais suficiente. Porque foi por um tempo, né, essa estratégia e tudo que o Senhor deu. E como é que foi assim, cara, hoje eu preciso abrir uma loja. Foram pessoas que impulsionaram vocês, foi não só as circunstâncias, que muitas vezes, ou até mesmo pode ser que seja só elas. Mas teve alguém que falou assim, certo, um dia por que tu não abre uma loja? Né? Por mais que ainda a gente não chegar na loja onde está hoje, pra gente chegar um pouquinho antes, para depois chegar lá. Como é que foi assim, e tu chegar nesse lugar assim hoje, onde é lá, e tu começar a ver a loja como seria, como é que foi essa experiência para vocês? Foi os próprios clientes que eu tinha, né, que impulsionaram, assim, né, porque aí eles começaram a ir lá na minha casa, tu começaram a tem comprar isso, tu mais. tem aquela coisa, só quem vende, né, em revista sabe como é que é. Tu tem isso, eu queria isso, mas eu queria pra hoje. E aí Pronta entrega, né? Mais a pronta entrega. aí eu fui, aí a gente botava Se todo mundo. tivesse, eu levava aquela coisa, né? Se encomendar, eu aí- não vou esperar. Daí surgiu a ideia, né, de Fazer ter os algumas prateleiros, coisas no comprar de eu mais. ter alguma coisa no a pronta entrega, né? Aí a gente tinha tudo nas caixinhas lá no meu quarto. Minha casa era menor. E aí a gente, quando chegava algum amigo, algum irmão da igreja, deixa eu ver o que tu tem. Aí a gente mostrava, Busca lá. depois guardava Busca lá, lá. tudo lá. Aí depois que o Quinel ficou bem da cirurgia dele e tudo, aí ele fez uma peça, assim, uma salinha Umas pequena. prateleiras, Umas partilheiras e uma Um peça, assim. sofá para as pessoas sentarem, né? Umas É. prateleiras, um espelho que as pessoas veem. Naquela E época daí já deu para comprar mais Naquela coisa. época as pessoas visitavam mais, né? Hoje já não se visita tanto as pessoas, Sim, né? sim, Um tinha ou na outro. casa um do outro, né? Aí e tinha mais, aí a gente começou a criamos aquela sala, Sim, né? Começamos a comprar mais. E Da depois caixinha passou para várias caixas. Glória a Deus. Daí já começava a ter dois produtos, cada um chegava a pessoa lá, tinha já produto. tinha Sim. isso. A pessoa já... Sim, é muito pequeno, pequeno. né? Sim. Sim. E o tipo de produto que vocês vendem, né, que é perfume, Produto de beleza. produto de beleza, né? Isso precisa, porque às vezes é uma emergência, a pessoa quer o Sim, produto na hora ali, né? Acho Um que é. presente. Não quer durante. esperar, não quer encomendar, ainda mais hoje, esse pessoal que é tudo geração fast food, né? Que é tudo rápido, que é tudo em 3 segundos, tudo pronto. E é necessário que tenha a pronta entrega, porque senão tu perde o cliente, tu perde uma Sim. venda e
e tu perde uma venda, tu perde talvez 5, 6 potenciais clientes no futuro, né? Sim. Por não ter o produto ali. E a própria indicação, né? Chegar, não, a Esther vende lá na loja Esther, E ela porque tem- ela tem a pronta entrega e tu vai ter um alcance rápido. A gente priorizou esse negócio do presente. Chega a pessoa querendo um presentinho para dar para um vizinho, uma pessoa que está de aniversário, tem o presente. Né? Daí ela compra É uma estratégia que a o gente produto cria, para né? ela e já um presentinho. Aí sempre que tem uma emergência, assim, de um aniversário, corre lá. Se a loja Sim, Esther era isso. consegue- E as E pessoas hoje em desenvolveu, dia, né? não é que nem tu disse, elas não querem esperar, encomendar ou ver na revista a cor de um batom e depois chega lá, não é aquele batom, a pessoa não gostou, então, ou sentir um perfume, como é que vai, né, comprar um perfume Comprar um pela perfume revista, sem saber. sentir o sem cheiro. saber, né? É, Aí eu comecei a pegar a amostra e, né, todo um trabalho, né, Sim. foi que foi devagarinho. feito, foi desenvolvido tudo. Não foi E da aí? noite pro dia, mas Claro. foi se Foi. desenvolvendo. Foi um processo, É. né? E- Tá, aí chegou. E como é que foi agora pra poder. Pra quem não sabe, né? Eu não sei se vocês querem falar. A loja começou dentro da casa de vocês, né? Dentro assim, do anexo né, da loja. E hoje ela é num endereço físico, né? Já é mais um CNPJ. A loja tá mais profissional, digamos assim, né? Tá mais organizada no sentido de organização mesmo, de estrutura, de conceito de loja, de saber onde quer chegar, de perfil de cliente, de perfil de organização, de missão, valores da empresa, né? Não é mais só uma loja, digamos assim, por mais que na sua essência seja uma loja familiar, ela está trabalhando para viver uma loja realmente, né? Uma organização, né? E como é que foi chegar nesse tempo da loja física? Você quer passar o endereço da loja também, aproveitar aí. Aí nós fica na Avenida Fernandes Bastos. Gente, e ainda Deus dá um melhor lugar pra gente quando a gente espera e confia nele. Né? Que a oração é a chave, né? A oração é a chave. E quanto mais tu ora, mais tu melhora. Então, a gente sempre tinha ideia de colocar a loja em algum lugar, né? Mas nunca pensou que ia ser na Avenida Fernandes Bastos. Sempre olhou lá pro centro, mas assim, mais escondidinho, ou em outro bairro, né? Que tu queria ali, né? Mudando de assunto, a gente nunca também deixou de fazer a obra, né? A gente fazia ali e já corria pra igreja. Ou Assim. até preferia aquilo ali, porque aquilo ali dá tempo de ir pra igreja. A gente vai chegar na igreja ainda. Né? Não, mas a gente Não, nunca deixou de servir a Deus, né? Sim, com Cara, certeza. Deus trabalho, sempre honra, né, os seus filhos, né? Como Sempre um pai, priorizou, né? no caso, né? Como um pai Sim, que ama com um filho, certeza. Deus sempre honra, né, os filhos dele, né? Sabe que aquele filho amado, né? Que faz, né, que nem tu falou, né? O trabalho secular e o trabalho da igreja, não deixa, né? Não deixa um em primeiro lugar e o outro, né? Tenta conciliar tudo junto. Sim. E aí foi através de uma luta muito grande que Deus nos impulsionou a sair do lugar onde a gente estava, né? Para ir para esse lugar onde a gente está. A gente ficou aí em casa uns 5 anos hoje. 5 anos. Lugar legal, muitos irmãos, né, que estão conhecido- assistindo a ficou gente aí, conhecido deve lá, né? ter tido conhecimento É. daquele lugar ali. E aqueles que ainda não foram conhecer a loja nova, aproveitem e dê uma chegadinha lá. Bem facinho ali, do lado da Glomar, Agropet. Pessoas maravilhosas que a gente conheceu, né? Tudo pareceu. Mas às vezes tinha pessoas que vinham visitar a gente e comprar, imagina. Né? Sempre é legal. Amigos. que a gente Sim, fez amigos, naquela época. Deus, Tem que Deus voltar lá. sempre envia muitos amigos, né, pra gente, né? Muitos amigos que viram clientes e clientes que É. viram amigos, né? É. Então, é benção. Tudo é Benção canal, pra foi nossas canal vidas. de bênção pra gente chegar até aqui, né? Tudo começou ali, passaram um perrengue no caso, lá pra iniciar, até que chegaram na primeira loja, que seria a loja na casa de vocês, aquela dali. Claro, começou ali primeiro, ali o Aquinel fazendo as prateleiras, uma coisa simples, mas depois se tornou uma loja dentro da casa de vocês, Aham. naquela peça separada que se tornou Sim, uma é. loja bonita lá dentro. Mas uma pergunta que o Zé fez, acho que foi pro meu pai e a mãe, né? Teve pessoas passaram por vocês, amigos, pessoas passaram ali. Pessoas que ajudaram vocês, tiveram ajuda não só financeira ou até pessoas assim com palavras, né, incentivadores, pessoas que acreditavam em vocês assim.
teve esse tipo de pessoa que passou? Sim. Sim. Contar É, alguma gente, experiência pra nós aí A de gente alguém que teve ajudou. pessoas que nos motivaram e Porque que a gente nos vive motivaram. hoje num... vive num tempo onde as pessoas... Ninguém ajuda ninguém, né? Ninguém tá preocupado com ninguém, ninguém pensa em ninguém, né? E tu vê assim, igual eu vi, eu acho, uma parte do Flow. Não sei se vocês viram dele, o Igor, né? Ele falando pro Thiago Negro. Ele falou, aquela época que tava mais difícil, tu foi o que me ajudou. Aí o Thiago disse pra ele assim, eu te ajudei porque um dia lá atrás alguém me ajudou. E eu aplico esse Se torna uma princípio de corrente, ser né? generoso porque um dia alguém me ajudou e eu tenho que fazer isso. E a gente praticar isso, ser generoso. Sim, é. Não, muita gente. Não só em dinheiro, né? Porque nem tudo é dinheiro. Sim, nem tudo é dinheiro, né? E nem foi, né? Foi ajuda mesmo. Muita palavra amiga, muita gente. Palavra Com, liberada. as pessoas que chegavam lá e animavam a gente. E com isso a gente confiava mais em nós mesmos Sim. para comprar, porque são contas, né? A gente comprar é dívida, né? Uhum. Mas E a confiando a gente vai indo. E a confiando em gente Deus. também aprende, né? Que a gente tem que crescer e contribuir, né? Não adianta. A gente tem que ajudar, né? Por mais que às vezes seja difícil, ou às vezes a gente tem aquela coisa de materialista, né? O dinheiro, ou a gente tem que Ser generoso, né? ser generoso. E nesse processo aí, vocês já colocaram a loja lá, e nesse momento, assim, vivendo assim, quando entrou no ramo do empresário, nunca teve o desejo de voltar lá na parte de ser professora? Passou algum momento esse pensamento para voltar? Eu gosto muito de ensinar, né? Mas hoje também me realizo, né? Com meus adolescentes ali, a gente ensina eles, mas já bate à vontade, sim. Ainda mais que a gente tem muitas colegas professoras, né? Clientes hoje, né? Clientes hoje, e dá vontade, né? Mas Deus está no controle de tudo, né? E como a gente também trabalha com os adolescentes, né? Eu De um passo jeito tudo que eu aprendi, né? Eu tenho a técnicas didáticas, né? Sim. Para trabalhar ali e ensinar, né? Os meios. Sim, não, quem conhece sabe que a Esther sempre se destacou nessa parte de ensino, de aulas, assim, para as crianças, para adolescente, né? Bem conhecida aqui na Assembleia, sempre se destacou. Não porque tá aqui, Querido. mas a gente sabe que sempre ensinou bem, sempre se destacou entre todo mundo que dá aula. Porque, talvez porque tenha esse Tem a estudo, né, didática, também, é. já tem didática, né? E tem no sangue também isso, né? Tem essa vocação, né? De lecionar, de ensinar, de dar aula, né? E falando na loja ali, se vocês puderem contar pra nós, qual foi a maior dificuldade que vocês já passaram na loja? Assim, não só daqui a pouco a de vocês foi questão de dinheiro, material, mas sei lá, a questão de desânimo, questão de desistir, de chegar, não, quer saber, é melhor eu parar? Ou qual foi a maior dificuldade de vocês? Queriam falar primeiro, um falar depois do outro. Pra daqui a pouco a mesma dificuldade pra ti foi uma, pra Quinel foi outra, né? Ou da Quinel que vem de um ramo de trabalho diferente, começar a lidar com o público, né? Talvez isso seja uma dificuldade. É um desafio. É isso que eu queria que você pudesse falar pra nós. Atender pessoas sempre é um desafio, né? Ou para quem não atende, vou começar a atender, é um desafio. Mas a gente está aprendendo, tá? A gente é novo, a gente aprende, né? Sim. Qual foi o teu mãe? E às vezes dá o desânimo, né? A gente é humano e tudo mais, mas dificuldade tem, né? Todo empreendedor sabe, né? A gente tá passando pós-pandemia, né? Mas eu penso que, né? Momentos difíceis, acredito que já passaram, né? Virão outros desafios, né? Pra gente conquistar, pra gente correr atrás, né? Bate o desânimo, a saudade de casa, porque eu saio às 9, depois só volto às 7h30, vontade de ficar em casa. Mas desafio a gente como é novo, né? Nesse ramo, assim, a gente tô há 10 meses lá, então não teria, assim, sabe, alguma coisa assim mais específica para contar. Mas acredito que vai vir outras dificuldades que a gente vai vencer em nome de Jesus. Se vocês pudessem definir pra nós a loja em uma palavra, qual seria?
uma realização. É. Não é pra cada um fala uma. Então, pra mim, Uma realização. frase, então, pra ajudar. É, não, isso é muito fácil. Sempre facilitando. Não, uma Daniel, frase é. que define a loja. A loja tem uma essência, né? Ela tem uma história, ela carrega uma coisa. Sim. Então, uma palavra que possa olhar hoje, ver tudo que passou e ver isso. A gente sente realizado de até agora, né, ter vencido, né? E sempre vamos vencer. Nós temos Deus no nosso caminho. Eu acho que tudo é propósito de Deus, né? Eu acredito que eu nunca pensei em chegar, né? Claro, eu não estou no nível, né, superior ainda, mas eu acho que tudo é a vontade de Deus nas nossas vidas. Tudo foi permissão, nada aconteceu assim, né? Por acaso, né? Né? Uma palavra. Uma palavra. Propósito de Deus. Eu tô ali por causa de um propósito, eu tenho certeza. E não é ganhar dinheiro, simplesmente. Claro, o dinheiro é bom, mas é uma consequência, né? O dinheiro é uma consequência. Eu acredito que Deus, quando Deus dá alguma coisa para alguém, a gente tem que retribuir, como eu te falei, né? Sim. Então, eu acredito que Deus está ali para mim trabalhar para Ele, né? Ganhar almas, o reino do Senhor. E alguma coisa que eu ainda não descobri, vou orar mais e buscar mais direção de Deus sobre isso, porque acredito que, assim, para a gente ajudar, né? Para a gente ajudar no ministério de alguém, eu acho que é esse o desejo do meu coração, ajudar, contribuir para a obra do Senhor, ganhar almas ali, porque ali, gente, eu não vendo só perfume. Pode contar o que vocês vendem. A gente fala muito do Senhor Jesus. As pessoas estão muito carentes do amor de Deus. As pessoas, a gente nem pergunta nada, elas já estão falando da vida delas. Até eu fico assim meio constrangida, porque a mulher gosta de falar, né? E eles vão falando, porque isso, e isso, porque aconteceu isso. Eu disse, meu Deus. Às vezes que nós nos olhamos e dizemos, o que eu tenho a ver com isso, meu Deus, a vida da pessoa. Mas aí... E a gente acha uma brecha ali para falar do amor de Jesus, né? Sim. Né? A gente fala, às vezes, eu fico, mas por que tu foi até lá a porta? Eu disse, mas você está falando de Jesus, ensinando onde é que é a igreja, ou, né, falando do amor, que Deus tem plano na vida da pessoa, que Jesus é a solução, né, que é o médico dos médicos. Então as pessoas andam muito carentes do amor do Senhor. Fica uma semente E a plantada. gente fica ali, né, fazendo a obra do Senhor. Eu disse pro Daniel quando eu cheguei aqui que eu não gosto de microfone, né? Mas lá eu tenho certeza que é um campo missionário. Lá não. Lá na loja. Né, ontem que o irmão falou, né, ontem, né, no culto dos adolescentes e jovens, na festa que teve, né? Missão não é sair para fora, às vezes é sair pro outro lado da rua. Não é pro outro lado do mundo, é pro outro lado da rua. Pro outro lado do mundo, pro outro lado da rua. Pra uns Né? é pro outro lado do mundo, outro Para lado outro do lado da rua. E eu acho que a minha missão é essa. Acredito que Deus tem um trabalhar dele, não é ali, eu não estou ali para ganhar dinheiro, só para Que estar. na loja da Esther tem um combo, né? Tu põe um produto, né? Assim, compra o produto e sai abençoado. Né? E Tem sempre tem uma palavra pra ser liberada. Né? um conselho, né? A gente sempre tem, né? A gente dá o que a gente tem, né? Tem a palavra, e eu vendo Bíblias também, né? Então já ajuda. Uma livraria. Às vezes as pessoas vêm, quer pegar um hidratante, aí, não sei qual dá. Aí eu disse, quem sabe dá um livro da Bíblia, tem Bíblias muito lindas. E muitas vezes a venda que era para o hidratante, eu reverto na Bíblia. Né? E é o lucro que eu digo para a Quinel, a gente tem menos lucro na Bíblia. Mas imagina, se uma alma, né? Se salvar, ler a Bíblia. Sim, podia dizer que como se a loja fosse ali uma honra de Deus. Com Um certeza. canal, né? Um canal. Mas não, eu digo assim, como se a loja fosse que, ó, eu estou te honrando, mas com um propósito. Isso, sim. O nome dele ser glorificado naquilo, Né? né? Nossas vidas, Porque para Deus não está nem aí pro dinheiro, Sim. mas ele sabe que tu precisa. Então É. ele te honra dessa forma, sabendo que ali tu vai ter a Bíblia, ali tu vai ter uma palavra de bênção para alguém. Com certeza. Não sei se foi hoje no Café com Destino ou foi ontem, agora eu não me lembro. Que eu acho que foi o Thiago Brunet. Foi a pregação. Brunet falou hoje, acho que foi. Ele disse assim, Deus não investiu em Noé, Deus investiu na construção da arca. No propósito. Deus às vezes não investe na pessoa, investe no da propósito. pessoa, Aí se a pessoa tá no propósito, fechou. é. É.
Então é bem isso aí mesmo. Deus não investiu nada em Noé. Mas ele investiu na arca. Então, toda vez que Deus te dá uma... É igual eu falei, acho que foi quando o pastor, não me lembro o que foi, que eu falei que então, quando Deus te dá a visão, ele te dá a provisão, né? E é muito isso É mesmo. verdade. Que aí está assistindo aqui e ele perguntou quem é que achou a loja. Ai, meu amado filho, primogênito, para ver o trabalhar de Deus, né? Ele mora lá em Foz do Iguaçu e foi um canal de bênção para nós, né? Eu louvo muito a vida, louvo muito a Deus pela vida do meu filho, Miqueias, Júlia, Thalita, Lucas, muita saudade de vocês. e ele é muito amado, assim, ele é muito querido, assim. E ele é muito amoroso com o Matheus e a Liz. Aí um dia ele disse, mãe, eu vou sair um dia com o Matheus, outro dia com a Liz. Passear com ele. Passear, comer um sorvete, que era bem em janeiro, que ele teve aqui. E aí ele saiu, acho que com a Liz. Ele saiu a pé com a Liz. E aí ele passou por aquele lugar ali. E aí ele disse, mãe, tu nunca viu um lugar ali e tal? Eu disse, não, nunca tinha visto. E não tinha mesmo, realmente, né? A gente nunca tinha olhado. E ele disse, tá uma placa de aluga-se. Tinha, mas É tava verdade, vazio, né? capacete. Tava desocupado, né? Tava aluga-se. E aí ele, vai ali, vai ver, tal, tal. Aí eu entrei em contato com a proprietária e aí, nossa, foi muito rápido. Eu nem acreditei. Que nem eu disse antes, né? Já estava olhando lá. A gente estava enfrentando uma luta bem difícil e não tinha saída, né? Porque a gente precisava sair dali. E Deus, né, usou a vida do meu filho para nos mostrar um lugar da vontade de Deus, né? Porque a gente já tinha até orado num lugar lá no centro. Um dia a gente saiu cheio do poder de Deus do culto e a gente foi, levantamos as mãos lá no lugar, levantamos as mãos e esse lugar vai ser nosso em nome de Jesus. Abençoamos aquele lugar e falamos com o proprietário e vários meses passaram e não Faltava algumas coisinhas. sempre faltava, sempre dá. Mas quando é as coisas de Deus, né, Daniel? Não Sim. adianta, né? Tudo acontece, né, para as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente... Não, aquele lugar vai ser meu. Mas só que Deus não queria ali, né? E hoje a gente passa por esse lugar e diz, meu Deus, está vazio, não tem ninguém ali, ia ser um... né? E a gente esperou em Deus, né? A gente não foi afoito de... Os planos de Deus são maiores. Sim. Que olhava E imagina na avenida, né? As pessoas perguntam, ai, como é que tu conseguiu ali e tal? Ah, que difícil. Isso é tudo de Deus, Deus. Então, eu dou a honra para ele, né? Porque ele merece. Então, não foi eu que escolhi, né? Foi Deus que usa as pessoas para nos abençoarem, né? E Deus usou meu filho para achar aquele lugar abençoado e lá estamos nós. Sim, eu falei na live com meu pai que a gente tenta às vezes falar do ramo, primeiro falar tipo assim, vamos primeiro falar do empreendedorismo, depois vamos falar da igreja, só que não tem como. Não. Tá tudo ligado. Porque tá tudo ligado. Tudo é dele. A loja é por causa dele, o serviço é por causa dele. Sempre tá ligado, não adianta, né? A gente não consegue fugir. Que nunca foi sobre nós, né? Sempre foi sobre né? ele. Tudo ele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por Te ele, vê a né? mão de Deus, por favor. A outra pergunta também que a gente queria fazer, pra gente já ir quase pro final ali também. Como é que vocês veem a loja daqui 5 anos? Quais os planos? É abrir tantas filiais, expandir a marca, virar, sei lá. Porque ou existe um aumentar a plano, loja, um sei lá, alguma projeto. coisa, qual o né? projeto de vocês, né? Pra daqui 5 anos, como vocês enxergam. A gente tem um sonho, né? Sonho não, é uma meta, né? Sonho, Thiago, né? Que não é isso, né? Não define isso, sonho, né? A gente quer, né? Abrir outra loja, né? E expandir o negócio, né? Então, não sei de que jeito, mas Deus vai nos encaminhar, né? Para poder ajudar a abençoar outras vidas, né? Dar trabalho também para as pessoas também, abençoar e crescer, né? Acho que as coisas têm que andar, né? Conforme a vontade de Deus. Eu sei que tudo tem que, né? E que o Thiago também bonito fala, né? Deus não vai te dar, mas tu não pode administrar, né? Sim. Então eu disse, de repente, eu não tô madura suficiente para poder administrar uma grande coisa, então é tudo no tempo de Deus. Então não adianta prestar as coisas, né? Eu quero.
A gente até já conversou sobre isso, né? De colocar em outro lugar a loja. Mas vamos orar e vamos ver o trabalhar de Deus, né? Quando a gente está na direção de Deus, dá certo. Os processos, né? É. E vocês como pessoa, como é que vocês se enxergam daqui 5 anos? Bom, eu sou mãe de 4 filhos, né? Então, 3 netos lindos. Mais 2 filhos solteiros. Então, eu creio que Deus tem um plano com cada um deles, né? Eu me realizo muito neles, né, Daniel? Sim. Me realizo muito neles. De repente, eu sempre digo, né? Falo até para os adolescentes. Hoje eu caminho, né? Os meus filhos correm e os meus netos vão voar. Então, eu acredito que Deus tem algo muito grande na vida deles, de vocês, meus Amém. filhos. Aqui, Nel, como é que tu se vê daqui 5 anos? Eu creio sempre que Deus tem os tempos dele, né? A gente quer uma coisa, quer, aquilo não se realiza. Mas daqui a pouco a gente já nem tá esperando, nem tá, sabe, Querendo mais tanto. nem tá com tanta vontade, acontece. A gente tem que só agradecer a ele, né? Porque quer dizer, Mas tem um sonho, né? sim, apesar de abrir essa filial, essa coisa, a gente quer, mas tudo tem o tempo de Deus. Eu né? vejo também que prosperidade não é só dinheiro, né, gente? Prosperidade não é só dinheiro. A gente pensa, prosperidade. Prosperidade é ter paz, né? É o Luiz Hermínio que fala, né? Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Você pode não ter nada e não Pequena sentir diferença, falta. É verdade. Então, E eu digo que e sou uma muito pessoa isso. próspera, não que eu tenha tudo, né? Mas Tem gente que tem tudo, por ter mas não paz, consegue dormir. né? Se suicida, né? verdade. Tá doente, porque sempre tem uma falta de alguma coisa. Então ela pode ser milionária, ter milhões, ter o melhor carro, ter a melhor casa, a melhor roupa, mas ela tem um vazio dentro dela. Então, não é só sobre a dinheiro. gente tem que Na ter, verdade, se a gente parar pra pensar mesmo, trazendo pra Deus também e tudo, né? Nunca foi sobre dinheiro. Nunca, nada é sobre dinheiro. Só que o que aconteceu? O dinheiro, ele escravizou as pessoas. E na verdade o dinheiro ele não foi feito pra isso. Ele foi feito pra gente governar ele. Não se ele ser o nosso senhor, né? Porque na Bíblia diz que o dinheiro é a raiz, né? Que é o de do todo mal. Então, o momento que... E vale pra tudo, não só pra dinheiro. Que se isso te governa, não tá certo. Quem tem que te governar é o Senhor e são as coisas boas da vida, tudo que faz. Não o dinheiro, porque se chegar no momento da tua vida hoje e o dinheiro começar a te governar, o dinheiro ele gasta e ele passa e nunca vai ser suficiente porque ele tá te governando. E eu não, cara, eu não sou governado pelo dinheiro. Eu governo o dinheiro. Ele não pode ser o senhor da tua vida. Por mais que a gente queira ter boa casa, né? A gente não possa ser hipócrita, que quer fazer as melhores viagens do mundo e tal, tá na Copa hoje. Quem não queria estar na Copa? Ele tá na Copa. Vai dizer que não, que ele tá no Catar lá hoje. Mas não é isso. Não é sobre dinheiro. É verdade. Quem não queria estar lá? Mas no momento que a gente entende, cara, eu não preciso. Porque não é sobre dinheiro. Isso a gente nem vai falar sobre dízimo. Sim. Se a gente for falar sobre dízimo, então esquece. Daí é fundamento. Aí é pior, porque não é sobre dinheiro. É sobre o fundamento da vida das pessoas, não é sobre dinheiro. Não é sobre quem tem mais, quem tem menos. Mas é um ajudar o outro, é um estar próximo do outro. Só que aí veio o dinheiro e o pessoal tomou conta. E isso abriu portas para outras coisas e começou a corromper as pessoas. Infelizmente, é isso mesmo. O dinheiro é nosso servo, né? Ele não me domina, eu que domino ele. Né? Certo? Sim. Eu vi que tu falou ali que tem sonhos, no caso, de abrir uma loja daqui 5 anos, ou, né, projetos e tal. E o Aquinel falou a mesma coisa, né? A pergunta seria assim, você sempre conseguir assim pensar junto, ter essa mesma ideia? Eu pergunto porque assim, às vezes trabalhar com a família é complicado, né? E como vocês lidaram assim com isso, em trabalhar em casal, em família, sempre conseguiram se adaptar bem, sempre deram bem junto, ou alguma vez algum quis sair, algum quis voltar para o seu ramo, algum quis fazer uma coisa diferente, ou conseguiram sempre se dar bem junto, assim? Não, a gente... E outra, né, pra complementar essa pergunta, qual a maior dificuldade de trabalhar em casal? Calma. A gente tá meio em transição ainda, né? A Quinel ainda Eu tô me faz adaptando.
uns Eu trabalhos sou aí. auxiliar dela. Aí que funciona, entendeu? Tem um líder e um auxiliar. Tá definido. Ah, a gente trabalha junto. Mas não é fácil, né? A gente é mulher, né? A gente tem um gênio meio. Não, mas eu sou uma benção. Todo mundo sabe. Não, super tranquilo. Todo mundo É sabe. Daniel, é o Aquinel que fala, né? Benção, na vida. Não, difícil, fácil não é, né? Nada é fácil, né? Mas a gente vai se ajustando, né? Vai conversando e Tudo é vendo. conversando. Que não faz isso, que não faz aquilo. Daquele jeito, né? Que o negócio é meio forçado, assim. Ai, Sabinha, deixa ela falar que ela se acalma também. E não eu, tá vendo? Que nome que tá lá em cima é teu? É o teu nome que tá lá? Não, mas a Aquinel é uma benção, ele é bem calmo, né? Porque tem que ter o equilíbrio, né? Em relacionamento tem que ter o equilíbrio. Um é o né? calmo e o outro é o colérico. e Ele outro é o ele me que é. segura, às vezes ele também quer fazer algumas coisas e eu já. Então é uns ajustes, né? A gente sempre está se ajustando, assim. E aí vai indo, né? conversando e se entende, É, né? mas. Te respondi, Daniel. Até que o Quinel tá falando bastante, né? Porque quem não conhece o Quinel acha que ele não fala. Não ora também. Não, isso. Não, Mas não que olha- ora no microfone, assim, né? Já me falaram. Eu não sabia que o irmão Aquinel orava. Ele fala português, fala espanhol. Prego a palavra, né? É. Eu pregando pros bêbados lá. Não. É mesmo? Eu sei, cachorro não. Eu queria ter filmado. Ele prega a gente também, ele tá pregando junto lá. É que a gente fala, né, sobre o chamado. Mas a gente não tem uma... Eu Não disse, é ai, tão desenvolto com uma parte, mas pra outra é, né? até nesse dia eu meio que me estressei, que ele forçou muito, sabe? Eu não forço assim. Mas como era um homem, eu disse, ele não, o homem, sim, porque o Aquinel disse, não, porque ele ir pra igreja, porque ele disse, eu não conheço a igreja, cara. E o Aquinel disse, não, mas tu não conhece. Eu disse, não é assim. Aí o Aquinel diminui, não. Cheiro de cachaça aí, né? E cheio de Como é que cachaça, né? E, Não, e falei pra e ele, ele vai. teimando Que as com o pessoas- Aquinel, que era crente, que Jesus estava com ele, não sei o que, alguma Então coisa. me prova, então. E aí o Aquinel, vai na tá desse igreja, jeito. cara, vai, tem Tá culto contigo, tá ali. desse jeito, Deus Eu não é disse, assim. calma, Aquinel, calma. Aconteceu mesmo? Tá? Sim, é verdade. Terminou na delegacia, mas tudo bem. Eu tô brincando. Não, mas foi benção, né? Fala, porque Deus é tão Porque bom com a tem, gente, a tem gente certas que- pessoas, tu tem que dar um carão. Hoje em dia, não, Jesus está vindo, né? Tu não pode também ficar... Muito Eu atualizando, né? falo assim, ó, Jesus te ama. Raça Jesus de está víboras. vindo. Jesus está vindo. Tu não te consertar com Deus ou com alguém, né? Jesus está vindo, tu vai ficar. Então a gente tem que falar a verdade, né? Tem que ser duro, né? Tem que ser, Tem, é a tem. palavra de Deus, né? Sabe, aconteceu comigo semana passada agora. Teve um rapaz aqui, ele tá sempre passando aqui. Na firma, pede latinha, pede garrafa, pede dinheiro, pede ajuda e tal. E daí ele veio aqui semana passada e, tu pode me ajudar? Tem uma moeda pra me ajudar? Tem alguma coisa pra me ajudar? Tem umas garrafas que a gente sempre toma refri aqui na loja, então tipo, sempre tem garrafa, Sempre. né? Só que daí nesse dia ele chegou aqui, tu pode me ajudar? E parecia que eu tava esperando essa pergunta. Daí eu posso te ajudar. Tem. Quer sair dessa vida que tu tem? Como assim? Daí eu, essa vida de miséria, essa vida de ficar pedindo, essa vida de ficar aí andando pelos valados. Quer sair dessa vida? Tu quer? Eu posso te ajudar. Daí ele, mas como? Eu vou te levar pro desafio jovem agora. Ó. Agora. E nós vamos mudar essa tua vida. E daí ele ficou assim, foi enrolando e foi embora. Mas tem que falar, não adianta Às ficar... Às vezes tem gente que se acostuma nisso, Dá né? aquele choque Tem de- pessoas que de precisam realidade do neles, né? choque, né? Porque quando a gente mais cresce é quando a gente tem problemas, né? Pai, e é uma pessoa, sabe, Então- que já ouviu da palavra. Eles estão Eu sempre conheço a naquela história de- dele, pessoa que Deixa já a vida conhece. me levar, né? Daí tu fala E de daí Deus. eu tentei, Centraliza gente, eles. mas ele não quis. Mas vamos ver, né? E tem pessoas, né? Como tem pessoas que Tem pessoas. nesse estado. Tem muito. Muitos. Ali aparece muita gente Ali passa pedindo, muito gente. pedindo coisa e o Aquinel sempre... Eu sempre, fala, né? Ai, não precisa falar. Sempre. Cada vez que alguém vem pedir dinheiro, tu falar de Jesus. Eu disse, não precisa falar, né? E Não, porque- uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Como é que vocês lidam com os clientes que não pagam? Putz. Quem que perguntou isso? Ai, misericórdia, né? Eu não desejo mal, né? Eu Na verdade, acredito- todos os crentes, até o pastor estava assistindo ali agora, Ai, misericórdia. todos os Pastor. crentes da Assembleia de Deus de Tramandaí que compram, eles pagam. Sim. Um sim. dia, mas pagam.
Demora, mas paga. Demora, mas paga. Não. Vai estar que nem a volta de Jesus, né? Ele voltará. Não, é difícil esse lado, assim, né? Do É negócio. que lida do com negócio. pessoas que... Ainda... Pessoal, assim, ó, Depois ele responde essa pergunta. o Caloteiro. Instagram vai cortar agora, tá? O Instagram corta quando dá 1 hora. E a gente vai estar reiniciando a live daí, tá? Aí a gente vai estar encerrando agora. Voltaremos. Quanto Só vai tempo? reiniciar e começar de novo. É, uns 2 minutinhos. A gente só reinicia e já retoma de novo, tá? Então fica ligadinho aí, tá? Não, que é a outra. Estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho mais aí. É. A gente tá segurando o pessoal. Tamo voltando aí. Esperar bater 10 pessoas ali de novo pra gente poder voltar pro assunto. É que Os a gente caloteiros. tá dando muito alcance, daí quando dá 1 hora o STF, né, corta a gente. Bloqueia. Mais uma. Mais duas. Tá, então, vamos começar? Vamos ver se Nós esperar. vamos voltar então pro assunto agora Vou refazer a pergunta aqui. dos caloteiros. 10 pessoas, fechou. Oh, Tá, ali quem não pegou o final, eu perguntei como é que é a loja, como é que vocês lidam com as pessoas que não pagam, ou que têm dificuldade para pagar. Aquela hora que Tá tu bem perguntou da parte difícil, né? Da loja, essa parte é difícil. Essa parte é difícil. Tem gente que... É muito fácil comprar, né? Mexe no braço aqui, ó. Tá, regula ainda, né? Não? Voltou. Isso. Hormon Shares aí, só no carreteiro. Ô glória, Mas, bah, que tal? Tá, voltando ali, pode continuar respondendo. Os caloteiros aí, de Ah. plantão. Se você está devendo para a loja da Esther, você está assistindo, vai Como é que tu chegar lida, então? Como é que tu lida com esse tipo de pessoa? Não é fácil, é uma tarefa bem difícil, assim. Mas. Bravo, não é fácil. Comprar é fácil, né? Pagar é difícil. Mas eu acredito que também. A gente tem que saber lidar com a situação, né? Uma parte difícil, às mas. vezes continua vendendo pra Eu pessoa. A acredito. loja tem muita gente que deve ou não? O crediário Sim. continua lá. O pessoal Não digo a pessoa que compra fiado, digamos assim, né? Mas a pessoa que não paga realmente. Não que tem gente que paga parcelado, mas paga, né? Não é nesse sentido. O cara que não paga mesmo, né? Que chegou no dia lá, não paga. Tem. Nessa questão eu me meti lá. Mas não, ela começa a eliminar as pessoas. Como é que vai ficar sempre passando trabalho, né? A gente manda matar. É, daí Não ela- sabe eliminar pra quem deve matar. Eliminar o papel. Daí agora só tem os que pagam, né? Mas eu tenho As muito contas. dia na rua ainda. Tenho. O Armon Sherry está dizendo que é muito feio ficar devendo e depois ir tomar ceia. Ah, não. Os crentes. Mas é uma tarefa difícil, né? Mas só Deus, né, na causa. O que Mas como a Bíblia fala que ninguém prospera devendo, né? Eu acredito que todo mundo quer prosperar, né? Então, legal é tu pagar tuas contas, né? Tu honrar os teus compromissos, né? E clientes que não pagam, assim, são mais clientes crentes ou não crentes? Essa aí não, melhor não alguns. falar. Vamos cortar essa. Vamos nem responder essa daí. Não, porque situações difíceis a gente sabe que todo mundo enfrenta, né? Esse mês eu não posso. Mas às vezes Ela é bem esquecem, flexível, né? não sei. Não, sim. A loja tá lá que nem, para as pessoas que estão devendo, a loja tá que nem o Thales, né? Thales Roberto. De braços abertos quero te receber. Então quem puder ir lá acertar, esperando a minha herança. Ai, meu Deus. A irmã Heloísa tá dizendo que é pra passar o nome pro pastor de todos da boa igreja ideia, que estão irmã, boa devendo, que ideia. ele vai ler na ceia lá. Então tantas pessoas estão Querida devendo. irmã. Boa ideia, irmã Heloísa. Vamos anotar aqui e vamos vamos fazer anotar. isso aí. Vamos Já trocar o pensou? assunto aí? Assunto mais legal, né? Assunto de conta é ruim, né? Como é que foi o teu processo, assim, de cristã, assim, de entrar no
no mundo evangélico, no mundo gospel? Quando eu gosto, Quando foi assim que tu conheceu Jesus, assim? eu nem conhecia essa palavra, gospel. Isso nem existia na época que eu já nasci no lar cristão, né? A minha mãe, quando se converteu, ela estava grávida de mim de 3 meses. Então, eu posso dizer que eu não conheci o mundo, né? O mundo lá fora, assim. Nunca desviou, né? Não, nunca. Por mais que eu tivesse dificuldades, né? Mas não, nunca. Então, pra mim é uma bênção, né? Como é que eu vou te dizer? Imagina nascer no lar cristão, né? É um privilégio. É um privilégio nascer no lar cristão, né? E poder criar meus filhos também no lar cristão é mais um privilégio. Pra quem não sabe, a gente tá falando de caloteiro aqui agora. O pastor acabou de O chegar pastor aqui. tá aqui na frente de casa, Ele gente. ele tá assistindo Oi, aqui. mãe Luísa, ó, vou dizer que a senhora Ele teve tá essa aqui ideia. embaixo pra pegar a lista dos caloteiros. Meu irmão, Ai, Ó, o pastor tá vindo aí, gente. Ai, eu até vou me recompor aqui, irmã. Vamos ter uma participação especial ao vivo aí. aproveitando que ele tá aqui, né, e ele tem interesse nisso, né, como é que vai depois assumir um departamento, uma coisa que tá devendo, né? Então é interessante. Como é que é o Serasa da igreja? Serasa da igreja. Serasa da igreja. Boa, meu Luiz. A gente falando em conversão aqui, ó, né? E o Aquinel também, né, amor? Fala também que tu é. Como é que foi a vida berço. cristã de vocês aí? Eu nasci na igreja também, no berço cristão, como se diz, né? Eu de pequenininho, meus pais já eram crentes. E a gente sempre tocando, né? Sempre desde pequenininho. Isso aí, eu acho que eu comecei, que eu tinha uns 11 anos, comecei a tocar, né? Eu tocava violão. E daí, lá no interior, lá, nós tocávamos nas igrejas lá. Tinha um grupo. Sertão Santana já? Sertão Santana. Mas a gente ia pra tudo que é lugar lá, porque Sim. lá tem, tipo, deficiência de músico, né? Não tem poucos músicos. Então nós tínhamos um conjunto, nós ia pra tudo que é lugar. Daí quando eu vim pra praia, daí que eu comecei a tocar o contrabaixo, né? E... Sax, né? Também tu tocava. Eu me Sim, apaixonei É. por ele por causa daquela cordinha que os saxistas usam. Loving King O taxista. Heart. Os saxistas. eu toquei três anos na banda municipal de Cidreira, né? Isso aí foi... Logo meu pai foi embora e eu fiquei. Não quis ir embora pra Serra de novo. E daí em 2000 eu conheci a Esther. né? 98. 98. 2000 eu vim morar aqui. né? E foi bem incrível, gente. Assim, ó. Foi o ano 2002 eu conheci Esther, não. 2000, Tô conhecendo aí. 2000 conheci a Esther. que em 1998. Bah, 1998. Nós conhecemos. Paula não era nem nascida. Aí foi num momento muito difícil que eu tive a primeira perda, né, na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, né? Então, nessa época que ela faleceu, o Misael tinha 7 anos, o Keyas tinha 9. E nesse ano, minha mãe veio a falecer em agosto. Foi o ano que eu conheci ele. Então, Deus é bom, né? Quando eu perdi minha mãe, eu perdi meu chão, perdi a alegria da minha vida, né? E Deus fez com que, né, eu conhecesse o Aquinel nesse mesmo ano. Então, Deus é maravilhoso. Né? No momento que a gente mais precisa, Deus está, né? Deus sabia, né, que ia ser muito triste para mim viver sem minha mãe, com meus 2 filhos pequenos, sem um esposo do lado, né? Que na época eu não tinha o esposo. Então, Deus veio e fez com que eu conhecesse ele. Né? E os dois nasceram em berço cristão, no caso, qual era a denominação da igreja daí? Na minha sempre foi da Assembleia. Nasceu na Assembleia Raiz, já. raiz. Tu também que não? Deus e amor. Sempre, né? Assembleia. Os dois nasceram na Sempre. Assembleia. Nunca, eu acho que nem visitei outras igrejas. Assim. Sempre. Lavado E remido. nascendo assim num berço cristão. A gente fez essa pergunta desde o primeiro Incendicast. Nascer num berço cristão, mas quando foi que a tua conversão? Sabe, tá, nascer na igreja, mas quando assim eu tô indo na igreja porque minha mãe quer, porque meu pai manda. Não, agora
é isso que eu quero? Quando foi a tua conversão? Quando tu entendeu? Aí eu acho que foi quando eu tinha 8 anos, quando eu fui batizar com o Espírito Santo. Que o irmão chegou pra mãe, que a gente estava em coral infantil. A gente foi cantar lá em Albatroz. E o irmão disse, irmã de lá, agora não é mais a Esther. Agora é uma nova criatura. E eu disse, pá, nova criatura, como assim, né? E aí eu vi o trabalhar de Deus, eu sentia, sabe? Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que ser diferente das outras meninas do mundo, né, no caso. E, claro, e depois Deus vai trabalhando na vida da gente, Deus vai moldando, né? E depois eu me batizei nas águas com 11 anos. E quando ela faleceu, assim, foi um start mesmo, assim, sabe? De, meu Deus, não tem ninguém mais por mim. Eu só tenho tu, Senhor. E aí eu me rendi mesmo ao Senhor e comecei a provar das bênçãos, né? Das coisas que Deus foi falando ao coração, né? E a gente sabe quando Deus está falando na vida da gente, né? A gente não ouve aquela voz audível, né? Mas a gente sente quando o mundo tapa as outras vozes, a gente só ouve aquele sentimento, né? Aquela coisa assim, que a gente sente a presença do Espírito Santo, né? Naquele momento que eu não via mais outras vozes, só via o Espírito Santo falar em mim, no meu coração, na minha mente, eu sabia que era Deus. E aí eu fui ver, não, eu sou uma escolhida, eu sou uma serva, eu tenho que andar assim. Deus tem mais para me dar. E, né, por mais que enfrentei vários problemas, né, na minha juventude, mas sabia que eu estava no lugar certo. Sabia que era ali que eu tinha que ficar. Não tinha que sair dali para, eu vou descobrir o mundo para ver, para me achar. Não, eu já tinha certeza daquilo. Tinha convicção do chamado, que era para estar na igreja louvando o Senhor, né, adorando a Ele, que Ele me fez para isso. Para o louvor dele. E pra ti, Aquina, quando é que foi a tua conversão, assim? Aceitou Jesus. Eu logo depois que comecei a tocar, eu vivia no ensino dos púlpitos, né? E sempre tive muito temor. Já tive extremos também de achar que isso não podia fazer de jeito nenhum. Mas a gente sempre entendeu E muito religioso. que a graça de Deus e começou a entender a graça de Deus, a gente ficou mais tranquilo, né? Porque então não é tão a ponto de faca assim, né? Sim, a gente pedir perdão, Deus perdoa as coisas que a gente faz de errado, né? Só tem, o importante é a gente estar sempre se arrependendo. Deus não quer uma pessoa perfeita, Ele quer alguém que se arrependa. É a graça, né? A graça do Senhor nos alcançou. Isso fez a gente ficar mais tranquilo, assim. Se limpa mais, né? Porque a vida inteira sempre em cima do púlpito. Não me lembro muito assim de estar na nave da igreja, sempre em cima do púlpito, sempre tocando, sempre fazendo alguma coisa. Né? Tamo aí. E vocês também são agora hoje, né? Praticamente o ano passado junto também. São líderes de adolescentes, né? Na sede, né? Gaditas? Gaditas, é. Somos O Walter líderes está aí, o gaditas. Walter que escolheu esse nome aí. Sim. São guerreiros de uma tribo lá de Gades. Sucessor do Walter. É. Glória a Deus. Hum. Qual que é o maior desafio de ser líder de adolescente hoje? Gostei da tua resposta aquele dia. Fazer eles interagirem no WhatsApp é difícil. Mas é um desafio que foi nos proposto esse ano, né? Para nós dois. O Aquinel meio cru também, eu também, né? A gente já ajudava, em 2021 a gente já ajudava os líderes da sede do ano passado, a irmã Deise e o Odair. E aí esse ano o pastor nos largou esse compromisso, né? Essa bomba? Não tô brincando. Não, eu já estava meio envolvida, né? Eu já estava meio envolvida, assim, mas Ela ajudava bastante. Qual que é o maior é um desafio? compromisso, né? É um compromisso muito grande, porque que nem eu, quando eu preparo uma aula, né? Vamos dizer assim, uma aula, professora. Mas a gente sabe, assim, que o compromisso não é criar uma aula, montar uma aula com dinâmica e tudo. O compromisso é com a palavra, né? Então, quando tu tem que ensinar a palavra de Deus, é um compromisso, né? Aí sai daquela parte que tu já sabe que tem que fazer. E é uma coisa mais... Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá sabedoria. E vamos para oração, vamos para ver se é isso que Deus quer. Porque às vezes tu pensa numa palavra e às vezes eu estou lá na loja estudando, daqui a pouco eu vejo escuto ou pego um livro, pego a agenda, ou pego a Bíblia para ler, e eu digo, isso aqui seria legal.
para falar. Então, Quase que se encaixa, né? se encaixa e Ela- se encaixam, né? ela estuda bastante. E pra ti, que nem qual que é o maior desafio de... O pessoal são tranquilos. Tá tranquilo? Né? É uma turminha abençoada lá. Eles gostam da gente. Tem quantos adolescentes lá hoje? Em média, 12. É um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil, não é fácil. Acho que difícil também pelo cansado que a gente tá no fim do dia, a gente vai lá. Assim, é bem. Vai dar uma palavra para um adolescente hoje que tá ouvindo vocês. Qual a palavra que vocês dariam para eles? Uma palavra para adolescente. É a palavra que eu sempre digo para meus filhos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Guardar o coração. Guardar o coração, né? Porque é dele que procede as saídas da vida, né? Então, cuidar muito bem o que tu vê, o que tu fala, com quem tu anda. E a gente sempre reforça, né, Knel, de meditar na palavra, fazer o devocional, te dar um tempinho, né? Que Deus dá 24 horas, né? Quantos minutos ali tu tem uma intimidade com Deus, né? E hoje também eles têm, às vezes, o espelho deles, às vezes, são pessoas que. Como assim, quantos por cento tem? Vou terminar. Não dá porque é no mesmo carro. É na mesma saída. Ele trancou ou voltou? Tá trancado? Deixa eu ver uns probleminhas aqui. Eu vi... Tá acabando, né? Pra gente encerrar, né? Pra gente já encerrar e falando sobre liderança. Vi uma vez o Douglas do Jesus Cop falando com o líder de adolescente, né? Ele fala, pensa nos maiores pregadores do mundo. Pensa em Billy Graham, John Wesley. Esse cara, agora pensa eles adolescentes. Se eles estivessem debaixo da liderança hoje, eles se tornariam o que eles foram? Na liderança... Eu nem vou fazer pra vocês Sim. votar nessa saia Isso justa. eu converso com ele sobre isso. Diz, Mas falando para todos os líderes que estão nos ouvindo, tanto de jovens quanto adolescentes, ou potenciais pessoas, tá liderando alguém, tá discipulando alguém. Sim, Pensar, tem esse peso. da maneira que eu tô liderando hoje, o Billy Graham seria o Billy Graham? Bah, John Wesley seria John Wesley? será que eu sou uma referência hoje, né, pro meu Entendeu? Será que adolescente? da maneira que eu trabalho com eles, que eu tô impulsionando eles se tornariam? A igreja que eu tô liderando hoje, Billy Graham teria o menos ministério que ele teve. É forte. Pensa nesses caras todos. Aquele Spurgeon. Esses caras que revolucionaram. Sei lá, tantos que tiveram. Martin Lutero. Será que ele desenvolveria o projeto dele que Deus deu para ele, né? Isso é uma pergunta aí, você que é líder, que está nos assistindo. Você, mas eu só tenho 2 adolescentes, eu só tenho um jovem na minha congregação. Não, mas esse cara, ele pode se tornar o próximo Billy Graham. Se eu discipular ele da maneira certa e Formar ele, com a direção do Senhor realmente, né? Porque a gente vê eles muito crus, né? Por mais que tenha idade, 12, 11 anos, a gente vê eles muito crus. Não no mundo lá fora, isso aí eles dão um baile na gente, né? Mas na palavra de Deus, eles às vezes não sabem nem onde é que está Atos na Bíblia. Aí tu vê procurando. E Coisa atitudes também, muito, né? Atitudes que eu sempre, alguns pais que a gente tem mais contato, a gente fala, lê com ele a Bíblia, né? Porque a Bíblia manda a gente fazer isso, né? Em Provérbios fala, né? Sim. Sobre ensinar, né, os pais. E hoje eu vejo os pais muito relapso quanto a isso, né? Verdade. Infelizmente, às vezes são cristãos, mas às vezes não tem aquela força de mandar o filho pro culto e levar junto se o filho não quer. Ter aquela crítica que eu sempre autoridade, falo, né? Às vezes os pais levam um filho e não ficam no culto. Não fico no culto. Então a falta, às vezes, de referência dentro de casa Sim. tem sido um problema, né? Sim. E aí transferem o problema pro líder. Vai lá, líder? Tá, mas o que tá é fazendo em contigo, casa, tu que cara? tem que... Aí que adianta eu falar pra chegar pra ele, acima de todas guarda o teu coração. Se chega em casa ele não tem referência nenhuma, tem. que o pai não guarda o coração, a mãe não guarda o coração, esquece, mano. Transferência de responsabilidade, né? Gente, o papo tá legal aqui, mas a gente vai encerrando já, tá bom? Então eu queria que vocês deixassem a última palavra de vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
pra gente já encerrando aqui, tá bom? Um conselho para um líder de adolescente aí, veio uma pergunta. Continua firme. Continua Que dando. o ano tá acabando. Continua no propósito. Ontem o irmão falou sobre isso, né? Quando tu sabe do teu propósito, aquilo é leve pra ti, né? Tu consegue levar, tu consegue ir com alegria pro culto de adolescente, mesmo sabendo que tem 2, 3. Consegue fazer o teu melhor, né? Quando tu sabe do teu propósito. Agora, quando tu não é chamado pro propósito de cuidar de adolescentes, aí fica difícil. É difícil. Mas quando tu tem aquele desejo ardente no teu coração de estar com eles, de envolver eles, de trabalhar com eles, tem que dar o teu melhor, sempre, né? É obra do Senhor, né? Não é nossa. Então é Ele que é o nosso patrão. A gente tem que fazer tudo para Ele. E com alegria, né? Com muita alegria. Nós devemos pensar que os adolescentes não são nossos, né? São de Deus, então a obra é dele, vai ser feita. Só precisa do nosso esforço em estar lá falando, É que a gente- colocando a palavra de Deus, tipo, lapidando eles, né? E vão ser Conduzir bênção. eles, né? Conduzir eles, levar eles a sentir o desejo É, do amor, né? Por Deus, É. levar eles a ter aquela intimidade com Deus, né? Quando peca, que nem tu falou, Funcionar. né? Pecou, vai lá, pede perdão, né? Davi era um homem super errado, mas ele tinha um coração, né? Que agradava a Deus, né? Então, eu sempre falo para eles, pecou, vai lá, dobra o teu joelho e pede perdão. Porque ninguém está imune, né? De pecado. Então, a gente não se define pelo erro. Né? é, Não, tem que se definir pela obra que a gente faz, por Deus, né? Que é. nos purifica de todo pecado, é verdade. O temor a Deus é o princípio da Definir sabedoria. pelo- Né? Se definir por pecado, vamos pegar Moisés. Moisés é um assassino. É. Mas não, olha a obra maravilhosa que ele fez. Esquece. Verdade. Deus perdoou ele dessa parte. Não é verdade? Então tá, pessoal, estamos encerrando aí mais uma live. Queremos agradecer a Esther e o Aquinel por ter contado um pouco da história de vocês aqui pra gente. Gente, a Esther estava muito nervosa quando chegou, Mentira. mas desenvolveu aqui, foi bem legal. Bem, Vamos marcar outro, porque tinha mais Glória a Deus. assuntos aí. tem. Tem bastante assunto. Aí na próxima vez que ela vir, todo mundo vai ter pago já. Tô brincando. Na próxima a gente vai dar os nomes aí. Tá, pessoal, obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, tá? Você que ainda vai assistir, agradecer então a presença de vocês, agradecer também ao Matheus, que fica cuidando do som pra nós aí, testando, vendo se tá funcionando, Teste, saindo o, no i, microfone, do, i, e 1, som. 2, 3, tá? Então, obrigado, pessoal. Deus abençoe, até a próxima live. Na próxima vamos tentar estar fazendo já pelo YouTube, então você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Incendicast, vai lá, se inscreve e ative o sininho da notificação para quando a gente estiver fazendo a live lá. Tá? A partir de agora, live toda segunda-feira às 20 horas, tá? Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus.
tua